estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha, eu fui no Beto Carreiro esse final de semana e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Calma, tem um porquê disso. Olha, lá estava eu, na fila da montanha-russa do Tigor T Tigre, que provavelmente é uma das atrações menos disputadas lá no parque, e foi ali que eu comecei a notar um detalhe curioso, que era a quantidade de argentinos que tinha lá no parque. Sério, parece que a maioria das pessoas que estavam na fila estavam falando espanhol, e eu duvido muito que o motivo seja o Tigor T Tigre. Bom, eu esperei e chegou a minha vez de ir na montanha-russa. Foi legal, não chegou a dar aquele frio na barriga, mas foi ok. Enfim, se fosse pra dar uma nota, eu daria, 7 de 10, a nota justa. Mas a surpresa maior veio depois. Eu saí do brinquedo, fui conferir aquela clássica foto da descida, que sempre te pega com a pior cara possível, e por algum motivo a foto, ela ficou ótima. Sim, ficou boa a foto. Tão boa a ponto de eu querer comprar ela pela primeira vez. Então eu tava lá pagando pela foto e do meu lado 3 argentinos estavam tentando fazer a mesma coisa. Até que um deles perguntou pro atendente: aceita Pix? E eu fiquei muito surpreso. Pix? Como assim Pix? Argentino usa Pix? Eu perguntei pro atendente depois que eles foram embora se era comum o pessoal de fora usar Pix e ele respondeu com essas palavras, olha aqui. Vixe, os argentinos estão usando muito, parece que tem um aplicativo lá deles. Então foi isso, depois de ter ido numa montanha-russa para crianças, minha próxima missão era saber como que os argentinos usam o Pix. Isso não saiu da minha cabeça o dia inteiro. E eu preciso falar que descobrir isso foi uma tarefa muito fácil. A maior coincidência do ano tinha acabado de acontecer, porque eu vi no Instagram da Bloomberg Linha que tinha saído uma matéria sobre exatamente esse assunto. Olha só essa chamada que tinha lá. Pix cai nas graças de argentinos e essa startup hoje processa mais de 150 milhões de dólares. Pois é, os turistas argentinos movimentaram mais de 150 milhões de dólares. Isso, para vocês terem uma ideia, no câmbio corrente significa mais ou menos 870 milhões de reais. Isso tudo via Pix entre janeiro e os primeiros dias de fevereiro por meio da tecnologia da startup argentina Belo. Inclusive, eu falei ali no grupo da redação, como que vocês não colocaram a chamada assim? Pix cai nas Gracianes de argentinos e startup Belo hoje processa mais de 150 milhões de dólares. Tem um motivo aí de eu não ser a pessoa responsável pelos títulos das matérias. Mas enfim, para ter uma ideia do tamanho dessa movimentação do começo do ano, saiba que esse volume supera os 115 milhões de dólares processados ao longo de todo o ano de 2024. Pois é, isso quando a fintech começou a disponibilizar o serviço. Então, vamos falar sobre esse tema hoje. Como os argentinos usam o Pix, qual que é as possibilidades desse cenário e qual que é o futuro dessa tecnologia. E bom, se você achava que a pandemia era o auge da incerteza econômica, surpresa! Donald Trump voltou ao jogo, como a gente sabe, e parece que ele está apostando alto nesse caos todo. Olha só, segundo o vice-presidente do Banco Central Europeu, Trump gera mais incertezas do que a pandemia. Pois é, segundo ele, o presidente americano está gerando mais impacto do que a época em que literalmente todos os cantores acharam uma boa ideia fazer show em live. Mais especificamente, ele cita que essa guerra comercial que está rolando e também a possibilidade de um conflito geopolítico tem impacto sobre a confiança do consumidor. O que isso quer dizer, na prática? A gente vai entender e falar sobre essa história hoje também aqui no podcast. Lembrando que você pode seguir a gente, isso vai ajudar bastante no nosso trabalho. Entra aqui no nosso perfil no Spotify ou no YouTube Music ou na Deezer, onde quer que você esteja ouvindo, e siga o nosso podcast para ficar atualizado diariamente das principais notícias. Lembrando também que a nossa playlist exclusiva, a trilha do dia, tá aqui na descrição do episódio. Aliás, comenta aqui o que tocou antes do episódio começar para eu atualizar. Tá certo? Então, bora pro episódio. Bom, o Pix já é uma solução de pagamento muito conhecida e usada pelos brasileiros. Eu tenho certeza que você usou o Pix esse mês. O Pix ele foi criado pelo Banco Central brasileiro, mas agora essa tecnologia também está conquistando um novo público, que são os argentinos. Pois é, os argentinos sempre foram fãs das praias brasileiras, seja litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul ou até o Nordeste, mas aparentemente o que eles querem saber agora é de Pix. Sim. E entre janeiro e os primeiros dias de fevereiro, como eu disse, eles movimentaram mais de 150 milhões de dólares. Isso tudo, claro, usando o Pix. Isso foi possível graças à tecnologia da startup argentina Belo. Sim, mesmo nome do cantor, mas sem ligação nenhuma com ele.
Como eu disse lá na introdução, em todo o ano de 2024, o volume de pagamentos feitos por argentinos via Pix foi de 115 milhões de dólares. Ou seja, em apenas um mês e meio, em 2025, esse número ele já foi superado. Bom, a Belo foi criada em 2021 e usa a tecnologia das chamadas stablecoins, que, caso você não saiba, são criptomoedas com valor estável, geralmente atreladas a moedas tradicionais como o dólar, por exemplo. O objetivo dessa startup é facilitar pagamentos e transferências internacionais, especialmente para latino-americanos que trabalham para empresas do exterior e recebem moedas fortes como o dólar ou o euro. Então, é um grande concorrente aí para a Wise, por exemplo. O interesse da Belo pelo Pix começou quando os fundadores observaram como os brasileiros estavam pagando em viagens para a Argentina. Pois é, a gente foi lá comer choripã, ou sei lá que outra coisa a gente gosta da Argentina. Alfajor. Eles deram uma olhadinha de canto nos nossos celulares e descobriram o Pix. Segundo Manuel Beldroit, cofundador e CEO da Belo, os comerciantes argentinos queriam formas mais fáceis de aceitar pagamentos. Mas, apesar da Belo, outras empresas também perceberam essa oportunidade, esse movimento todo ao redor do Pix. O Mercado Pago, o fintech que é ligado ao Mercado Livre, lançou um serviço que permite que os brasileiros paguem com Pix na Argentina usando QR Codes nas maquininhas Point Smart. Esse serviço começou a funcionar no início deste ano, tá? As mudanças econômicas na Argentina, lideradas pelo presidente Javier Milei desde dezembro de 2023, como a gente viu, elas ajudaram a valorizar o peso argentino. Qual foi o impacto disso nas formas de pagamento? Isso acabou aumentando o interesse dos argentinos em visitar o Brasil. E foi bem aí que a Belo viu a oportunidade para lançar o seu serviço. Com o aplicativo da Belo, os usuários depositam pesos argentinos na conta e a cada pagamento o sistema converte automaticamente o valor para reais, seja via QR Code ou por número de telefone. Beldroit destacou que a aceitação do serviço ela foi muito rápida, impulsionada por influenciadores de viagem e também de lifestyle, que acabaram divulgando a nova forma de pagamento com seus conteúdos. O boca a boca também ajudou, segundo ele, com as pessoas recomendando o serviço para amigos e familiares. Segundo Beldroit, o cofundador, o segmento de turismo ele deve se tornar uma parte importante dos negócios da Belo, acompanhando o crescimento do Pix. Além disso, a startup quer expandir seus serviços, oferecendo uma plataforma completa para que profissionais latino-americanos possam gerenciar suas finanças de forma prática. Isso inclui serviços como recarga de celulares, compra de cartões presente e operações com criptomoedas. A Belo ela já está se preparando para expandir suas operações no Brasil, com um escritório em São Paulo e também planeja entrar no mercado mexicano. Inclusive, o primeiro funcionário brasileiro já foi contratado em dezembro de 2024 e a previsão é que o primeiro produto para o público brasileiro ele seja lançado ainda no primeiro semestre de 2025. Esse produto ele deve estar relacionado a criptomoedas e pagamentos internacionais, tá? Hoje, a Belo já tem mais de 4 milhões de usuários em toda a América Latina, sendo a maioria na Argentina. E o crescimento ele tem sido sustentável, segundo o cofundador, com a startup operando com lucro desde outubro de 2023. Em janeiro de 2025, o volume de transações anualizadas foi de cerca de 70 milhões de dólares. Mas, apesar do crescimento, a Belo estuda captar novos investimentos para acelerar os seus planos. Até hoje, a empresa já arrecadou 4,2 milhões de dólares em rodadas de investimento iniciais. Muito bem, vamos falar agora de caos geopolítico e tretas comerciais. Pois é, que enorme novidade aqui para o podcast. Bom, o que acontece é que o vice-presidente do Banco Central Europeu, o Luiz de Guindos, afirmou que as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão gerando mais incertezas para a economia global do que o próprio período da pandemia de Covid-19. É isso mesmo que você ouviu. Em entrevista ao jornal Sunday Times, ele destacou que o atual ambiente econômico é ainda mais incerto do que durante a crise sanitária. O vice-presidente apontou que o novo governo americano tem se mostrado menos disposto a manter o multilateralismo. O que é isso? Isso é a cooperação entre países para encontrar soluções conjuntas para problemas globais. Sim, segundo ele, essa mudança representa uma fonte significativa de incerteza. Nos últimos dias, diversos membros do BCE expressaram preocupação com o impacto de uma possível guerra comercial. A presidente do BCE, a Christine Lagarde, alertou que uma escalada nas disputas sobre tarifas comerciais pode sim prejudicar a economia mundial. Além disso, José Luiz Escriva comentou em entrevista à Bloomberg TV que os riscos para a inflação e também o crescimento econômico estão elevados e incertos.
Essa imprevisibilidade, segundo ele, dificulta qualquer previsão sobre futuras mudanças nas taxas de juros. Para vocês terem uma ideia, as projeções do BCE indicam que o crescimento da economia na zona do euro deve ser de apenas 0,9% em 2025. Apesar de sinais positivos como o aumento dos salários reais, a queda da inflação e a melhoria das condições de financiamento, o consumo ele ainda não se recuperou por lá. Guindos explicou que isso acontece porque os consumidores eles não se baseiam apenas na renda atual, mas também nas expectativas sobre o futuro econômico. E ao ser questionado sobre os investimentos em defesa dos governos europeus, Guindos disse que essa é uma decisão na direção certa, mas que ainda é cedo demais para avaliar os impactos econômicos disso tudo. Mesmo assim, ele acredita que esses investimentos devem sim contribuir positivamente para o crescimento econômico, com impacto limitado sobre a inflação. Guindos também reforçou que o BCE mantém a expectativa de que a inflação na zona do euro se alinhe à meta de 2% até o final de 2025 ou início de 2026. Ele acabou destacando que todos os indicadores, incluindo o de serviço e de inflação subjacente, que o que considera itens voláteis como energia e alimentos, estão caminhando lá na direção certa. E por fim, ele ressaltou a desaceleração nos custos de remuneração por empregado, que foi observada no quarto trimestre como um dos sinais de que a inflação está sob controle. Bom, eu sou o Alan Blanco e as informações são da Bloomberg Linha e da Bloomberg News. E bora dar uma ida rápida aqui nos comentários do episódio passado. A André dos Santos diz: o Alan se passa um pouco. O que você quis dizer com isso, André? Gabriel Ferro diz: eles devem estar usando IA para planejar esta guerra porque não tem sentido nenhum. Felipe diz: agora é oficial, minha nova série favorita é essa introdução. Tarifa Trump em Pistolas e Preços, o duelo do Oeste. Bom título, Felipe. Victor Shindo Ferreira diz: não sei se pego um balde de pipoca ou corro para as colinas vendo esse bang bang tarifário. E diz que tocou Love Drug da Lady Gaga. Bruno Leonel diz: sensacional essas introduções estilo Velho Oeste, melhor noticiário de economia forever. Obrigado, Bruno. Pepo Vivas diz: Alan, tem que comprar um microfone, tá na hora. Olha, Pepo, eu já comprei, eu tô usando ele agora, eu espero que tenha melhorado um pouco. Eu aceito feedbacks aqui sobre o áudio, inclusive. Henrique diz: genial essa introdução do podcast no estilo Velho Oeste, ótima sacada. Já pensou em fazer podcasts? Tu leva jeito. E Pamela Regina da Costa diz: pronto, tive que chamar meu marido para ouvir novamente. Parabéns, melhor podcast. Obrigado pelo comentário, Pamela, e obrigado por chamar o seu marido. Quero que você continue obrigando ele a ouvir a gente. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Eu vou ficando por aqui hoje e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.